Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. O nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. Proclamando o pacto da graça. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Ora, a Bíblia não diz aceitar, diz receber ou confessar. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora, mais uma vez, a minha recomendação por uma questão de etiqueta, de temor a Deus. Vamos guardar o telefone celular, vamos focar agora no altar. Quem está nas mídias, tudo bem. Vamos agora ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. A Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Não é o que o apóstolo diz, é o que o Espírito diz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor e toda a glória sempre, sempre e exclusivamente, porque a Ti pertencem a honra, o louvor e a glória. E neste momento, Pai, aquietamos o nosso coração, porque queremos estar no descanso, no repouso, para ouvir, entender e depois praticar a palavra. Então, Senhor, estamos sensíveis, que Tu uses agora as minhas cordas vocais, Tu uses todo o meu ser, a minha mente, o meu coração, e que a fidelidade, Senhor, destas palavras sejam honradas pelo Criador, pelo Salvador, pelo Senhor, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, igreja de Jesus, noiva do Senhor, aqueles são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, não escritas com tinta, mas nem em pedras, mas escritas na mente e no coração. Aqueles que são parte do corpo de Cristo, a noiva, aqueles que celebram a sua aliança com Jesus. Meus amados filhos, meus filhinhos na fé. Ouvimos a profecia que o Senhor trouxe ao nosso ministério e para os demais sobre a necessidade de dedicarmos um ano inteiro à proclamação das manifestações da soberania de Deus. E a proclamação tem a ver com o que, apóstolo? Tem a ver somente com a palavra da graça de Deus, de forma correta, de forma verdadeira, porque é esta proclamação
de um pacto melhor e superior que vai gerar a transformação na vida do ouvinte. Fábulas, contos, histórias, lei, nada disto transforma. Tentar viver como um judeu, sendo gentio, não há transformação de vida. Então Paulo disse, olha, nós temos que viver nele, em Jesus, radicados. Radicados quer dizer o quê? Tendo raízes. A nossa árvore tem que ter raízes. Nós não somos plantas de aluvião à beira da terra. Nós temos que ter raízes profundas. Então ele disse, radicados, depois edificados e finalmente confirmados na fé. Ele disse que isto é o resultado de instrução, de educação espiritual, de fundamentos sólidos. Amado, não queira viver a vida espiritual com a sua casa sobre a areia. A casa tem que ter construção com alicerces, porque a Bíblia diz que há um dia que a chuva vem, o rio transborda e o vento bate com ímpeto na casa. A casa bem construída. E eu quero, com muita humildade e temor a Deus, dizer que esse tem sido o objetivo do nosso ministério através deste altar. Construir bem, bem alicerçado sobre Cristo, a vida espiritual. Porque quando vier a vicissitude, a crise, o problema, o vento, o ímpeto, a tua casa ficará de pé. Então, Paulo fala em radicado, edificado e confirmado na fé. Note uma coisa, por favor, ele não disse na lei. Diz que temos que ser radicados, edificados, confirmados na fé, como você foi instruído, e aí você cresce. A lei não traz crescimento, a lei traz acusação, a lei traz condenação, a lei traz morte. Então, veja o que Paulo disse em Gálatas 2,16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Ponto. Não existe nenhuma obra da lei, nem o cumprimento dos 613 mandamentos, nem os 10 mandamentos do Torá, nem qualquer outro sacrifício ou exigência do velho pacto poderia justificar alguém. O homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, veja, ele reafirma isto, por obras da lei, ninguém quer dizer o quê? Ninguém é justificado. Quer dizer que eu posso tentar viver todo o velho pacto e mesmo assim não ser justificado, não me tornar um justo. Isto é dramático, meus amados, porque a lei não justifica. As obras da lei para nada servem. Ainda que a igreja tradicional seja operosa, faça obras, faça jejuns, faça vigílias. Olha, note uma coisa, nós não temos nada contra ninguém nem contra nada. Só dizemos que isto não é mais necessário, não serve para nada. Obras da lei não justificam. Obras da lei não salvam. A salvação e a justificação vêm pela fé em Cristo Jesus. Obras da lei nunca justificará ninguém. Ou justificarão as obras ninguém. Então, Gálatas 2,21, Paulo vai um pouco mais adiante. Por que eu estou insistindo já no início do ano com esta questão? Amado, é que se você não tem as raízes da graça de Deus, você nunca se sentirá um crente pleno. Há de haver um momento que a sua consciência lhe acusa de alguma coisa. Há de haver um momento em que você
esmorece espiritualmente, que você mistura os pactos, a lei e a graça, aí se tornará uma pessoa morna. Então Paulo disse em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Quer dizer que existe uma forma de anular a graça. Qual é? É tentar justiça mediante a lei. Eu não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, se eu for justo, por causa das obras da lei, por causa dos sacrifícios, das exigências do antigo pacto, das coisas de Moisés, então, disse Paulo, segue-se que morreu Cristo em vão, não serviu para nada. E deixe-me lhe asseverar com convicção, que 95% das igrejas anulam a graça de Deus. A morte de Jesus é em vão, para 95%, dizem as estatísticas da graça. 95% das ditas igrejas de Jesus são anuladoras da graça, ou seja, a morte de Jesus se tornou um fato vão, serviu para nada. Olha aí os cultos de sexta-feira para buscar poder contra o diabo. Mano, não existe maior heresia do que isto. Todo o poder já te foi dado, já me foi dado. Aliás, nós temos Cristo em nós. Não existe poder maior do que asseverar isso. Cristo em nós é a esperança. Então, se eu estou dizendo que eu estou buscando para lutar com o diabo, eu estou dando força ao diabo que ele não tem. Mas a igreja criou aí fora, na tradição evangélica, um diabo poderoso, forte, com chifre, com pata rachada, com rabo de seta, e as pessoas ficam amedrontadas. A carranca, você vê, passa às vezes em algumas lojas, tem uma carranca grande na porta, e as pessoas acham que aquilo ali tem poder. E quando fazem um anjo, fazem um anjinho pequenininho, com o rostinho rosadinho, com cabelinho aneladinho, com boquinha lindinha como do Asaf. Sabe a boquinha do Asaf? Do bebezinho que veio aqui na frente para me dar um beijo com uma boquinha, disse, olha um anjinho. Olha, os anjos são ministros poderosos, amado. São labareda de fogo. Então diz, eu não anulo a graça, se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Amado, se nós fôssemos justificados pelo que a religião manda fazer, jejum, sacrifício, vigília, exigências, tenha certeza disto, amado. A morte de Cristo foi em vão. E a tradição cristã, eu vou lhe dizer uma coisa, é culpada do mundo ainda não ter ouvido falar de Jesus, porque para muita gente, Jesus se transforma num saquinho de sal, num potezinho de óleo, num pedacinho da cruz de Cristo, num pedacinho de pano da prostituta de Raabe, numa corrente, numa chave. Isso não é evangelho. Isto é dizer o seguinte: Jesus, tu não serves para nada, então eu vou dar uma chave que é o sucesso da vida. Isso deve incomodar demais o Espírito Santo. Aliás, eu vou mais adiante, isso deve entristecer o Espírito Santo. Isso deve apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso chamado é pela fé, é mediante a fé, não é mediante óleo, não é mediante sal, não é mediante fogueira santa, não é mediante chave do sucesso, é mediante a fé. Então, senão, Cristo morreu em vão. Sabe o que às vezes põe-me a pensar? Que sacrifício doloroso, que angústia da via crucis, o julgamento do sinédrio, a troca de Jesus por um bandido, liberta Barrabás, pune Jesus, castiga Jesus, crucifica Jesus. Ele se expôs à ignomínia, ele se fez pecado, ele foi a uma cruz, ele derramou o seu sangue, ele recebeu uma coroa de espinhos, chicotes, bofeteado, humilhado, execrado, para depois a igreja dizer: mas o diabo está na igreja.
Loucura, loucura, loucura. Afinal, Ele é o Senhor Todo-Poderoso ou não é? Diga-me cá. Você crê num Deus Todo-Poderoso ou você acha que... Não, eu não acho que nada, apóstolo. É Jesus. A Bíblia diz, aquele que tem o poder da morte, Jesus o destruiu. Catargel. Catargel ou não catargel? Catargel. Então, a reação das pessoas, mediante situações da vida, provam se ela está radicada, edificada e confirmada na fé, ou se ela está seguindo, anulando a graça, tentando se justificar pelas obras da lei. Por exemplo, numa hora de doença, você veja, a pessoa que está edificada, radicada, confirmada, é assim: pastor, eu estou aqui com um exame. O exame diz que eu tenho uma doença, mas a minha fé, aí já entra a graça, hein? A minha fé me diz que pelas chagas de Cristo eu fui sarado. Isto é uma boa confissão. Aí quem não está radicado, edificado e confirmado é assim: mas quem sabe se Deus vai me curar, se Deus não vai me curar. Aí dizem, olha, mas tem uma irmã lá, ali tem lá naquele bairro lá, ela é irmã batata, a irmã vai na batata. Depois, não, mas tem um irmão bacon, ele vai no bacon. Ele tenta todas as jogadas, atira para um lado, atira para o outro. Amado, você não tem que procurar caminho nenhum. A Bíblia diz que a fé é seguida de sinais, prodígios e maravilhas. Então, na lei, nas obras da lei, a pessoa, qualquer circunstância, a pessoa, não, porque eu tenho que jejuar, é porque eu jejuei pouco, eu vou jejuar 10 dias, não, tem que ser 20, tem que ser 41 para ser melhor que Jesus. Você sabe, isso tem justiça própria. Eu me recordo um dia, eu fui pregar a uma igreja e todo mundo estava admirando um irmão que estava lá. E eu disse, por que todo mundo vai e cumprimenta aquele show e admira e faz vénia? Não, porque ele costuma jejuar 41 dias. Poderoso. Jesus jejuou 40. Ele diz, mas eu sou um pouco melhor do que Jesus. Eu vou jejuar 41 dias. Aparência de sabedoria, aparência de humildade. Isso é falso. Então, finanças. Apóstolo, estou passando aqui por uma luta de finanças, mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E eu estou nesta, estou no repouso, resta o repouso, estou no descanso de Deus. A porta já se abriu, o milagre já chegou. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu creio. Isto é radicado, edificado, isto é vida realmente edificada e confirmada na fé. Então, amados, nós somos o povo que vive por fé. Fé em Jesus. Eu vou lhe dizer, se é mediante a lei que eu sou justificado, ou se eu fosse justificado, ou tentasse me justificar mediante a lei, eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus veio perder tempo. Jesus veio perder sangue. Jesus veio sofrer para nada. Perdeu viagem. Essa é o que as igrejas estão dizendo. Jesus, tu perdeste viagem. Porque a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue. E os irmãos dizem, não, nós vencemos porque jejuamos. Veio perder viagem. Se você é nascido de Deus, se você é nascido de novo, você só é nascido de Deus de novo por causa de Jesus Cristo. Então você não precisa dos 10 mandamentos do Torá, não precisa dos 613 da lei, dos ritos, das cerimônias, dos sacrifícios. Não precisa. Porque existe um mandamento muito maior e mais poderoso do que aqueles 613 que nunca salvaram ninguém. Sabe qual é o mandamento do amor?
Quando questionaram Jesus a respeito disso, qual é o maior mandamento? Jesus disse: ame a Deus com toda a tua força, tua alma, tua mente, teu espírito, a tua vida. Depois ama ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Ou seja, o amor do novo pacto é muito superior a todos os mandamentos da lei. Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até... Uau! Sim, pastor, mas o senhor, quando fala em dízimo, alto, para e pensa. Quando eu falo em dízimo, eu falo numa estrutura de 430 anos antes da lei de Moisés. A aliança, o fundamento. E eu entendo que a lei e os profetas vigoraram até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali termina o velho pacto. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Porque no original bíblico, lá nos originais do grego, do hebraico, não diz Evangelho de São Mateus, Evangelho de São João, diz livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Evangelho significa boas novas. E se há algo de condenação nesses livros, não são boas novas, não é evangelho. Então, Jesus disse: a lei e os profetas vigoraram até João. Portanto, até João, porque termina ali o pacto da lei. Quando Jesus morre, é sepultado, ressuscitou, assentou-se no trono e depois, no dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo se manifestou. Agora, eu entendo, amado, que Jesus pagou o preço, morreu para cumprir a lei e ressuscitou para que a graça chegasse à nossa vida. Por isso, volto a dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João são o cumprimento da lei nos dias da sua carne. Só depois que ele ressuscitou, começou o novo pacto de melhores e superiores promessas. Antes havia uma aliança, a velha aliança. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. Antes era tudo baseado na lei. Agora na ressurreição é baseado na graça. Por isso é que Paulo disse: tem que estar radicado, tem que estar edificado, tem que estar confirmado na fé. Você sabe que quando você tem este tipo de entendimento, quando você tem esta revelação e não tem mais escamas nos olhos, não tem mais cera nos ouvidos, não tem mais véu sobre os olhos, você começa a entender um fato que é poderoso na vida espiritual. Eu sou um corpo de carne, eu sou um vaso de barro, e que dentro de mim há uma excelência de um poder que é Cristo. Eu reconheço o que é minha carne e eu sei o que é o meu espírito. E eu vou lhe dizer, eu disse aqui na quarta-feira, amado, eu sou tão alicerçado sobre estas verdades aqui, da graça de Deus, por revelação, e eu entendo que eu sou humano, eu sou sujeito aos mesmos sentimentos de Elias. Por causa de Jesus e do temor que está em meu coração, eu nunca me senti um super-homem, nunca me supervalorizei, proclamando o pacto da graça. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do Turbomil de Vila Emília Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente
da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.